Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, começando o podcast O Mundo em uma Hora. Curtam o nosso vídeo, comentem também, compartilhem nas redes sociais, inscrevam-se na Causa Operária TV, inscrevam-se também no canal Internacionalismo, canal aí que abriga os programas de noticiário e análise internacional da Causa Operária TV, como é o caso do podcast O Mundo em uma Hora, o Conexão América Latina e o Correspondente Internacional. No programa de hoje a gente vai tratar aí do assassinato misterioso do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, que aconteceu na última quarta-feira. Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com a companheira Júlia Scalvenzi, a companheira Adriana Machado e o companheiro César Chenhot, para a gente discutir um pouco, né, como se deu isso daí e o que está por trás, né, não apenas tramas aí, os interesses por trás do assassinato, mas o próprio cenário, né, político, econômico e social no país mais pobre do continente. Bom, o Moise, ele, até agora, né, algumas coisas que se sabem é que 28 mercenários foram capturados, suspeitos aí de terem participado do assassinato dele, sendo 26 colombianos, né, e dois norte-americanos de origem haitiana. 19 desses mercenários já foram presos, 8 conseguiram escapar e 3 foram mortos aí pela polícia haitiana. Bom, eu queria que o pessoal falasse um pouco a respeito do que se fala, né, da morte dele, e depois eu queria só comentar um pouquinho sobre a questão desses colombianos aí envolvidos, mas vamos primeiro comentar, pessoal, falando aí sobre as diversas versões, né, a respeito do assassinato do Moise. Então, na quarta-feira a gente acordou com essa notícia, né? Já começaram as especulações sobre o que teria acontecido, vídeos, relatos dos vizinhos e tudo mais. E a questão é toda um pouco confusa, porque, como o Vasco disse, foram 28 pessoas. Os vizinhos relatam que tiveram cerca de 2 horas de tiroteio, alguns relatam que não ouviram nada. A esposa do Moise, que recobrou a consciência agora, falou que tudo aconteceu num piscar de olhos, então são diversos relatos contraditórios entre si, ninguém sabe direito o que aconteceu. Ela sofreu ataque também, né? Sim, ela foi baleada também, foi num hospital, ela foi transferida para um hospital em Miami, né? E não passa Rapidinho, sobre bem. isso daí, uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é que ela ficou inconsciente, né? Ela falou que passou tudo num piscar de olhos, mas não tem como saber exatamente quanto tempo foi a partir da versão dela, porque ela não estava consciente para dimensionar o tempo aí, né? Tem um vídeo, né, do assassinato das pessoas chegando na casa deles, né? E dá para escutar os tiros no vídeo, dá para escutar vários tiros, aí para e começa de novo. Não dá para saber quanto tempo que durou, mas dá para ver que a situação foi uma ação de mercenários, né, Júlia? Sim, que inclusive tem relatos aí, inclusive um vídeo falando que a Drug Enforcement Administration, a DEA dos Estados Unidos, estaria envolvida. Tem um vídeo deles falando que aqui é a DEA, a gente quer entrar, que supostamente teria sido usado como uma desculpa para o pessoal entrar na casa do Moïse. Sendo que, na verdade, a própria DEA as autoridades do Haiti já disseram que já negaram isso. Então, não sabe direito se estava envolvido ou não. Obviamente, eles iam negar tendo participado aí ou não. Outra coisa que esse pessoal envolvido, essas 28 pessoas envolvidas, elas falavam inglês e espanhol. Esses colombianos, recentemente saiu a notícia de que eles foram contratados, supostamente contratados, né, por uma empresa de segurança em Miami. Do sul da Flórida, que a gente sul da sabe Flórida. de onde que ficava o treinamento lá dos contra, né? Pois é. É interessante sobre essa coisa desses colombianos, né?
Muitos aí são oficiais retirados do exército colombiano, que se retiraram em 2018, e alguns deles, inclusive, estão sendo investigados por execuções extrajudiciais e assassinatos de civis aí, para apresentá-los como guerrilheiros na Colômbia, enquanto eram militares, né? A gente vê, só um parêntese, né, mas não é o assunto aqui, como a Colômbia é um país totalmente dominado, né, por milicianos, né, fascistas. O exército colombiano é uma espécie de milícia fascista institucionalizada, né? Tudo criminoso que depois de sair do exército que dentro do exército já cometia todo esse tipo de barbaridades aí ilegais, né? E sai do exército e vai ser contratado por empresa para ser assassino profissional, né? Esse daí é o regime colombiano terrorista. E aí a gente vê como realmente é terrorista o regime colombiano, né? Mas Financiado pelos Estados Unidos, o que muita gente fala que é o Israel das Américas, né? É a base militar dos Estados Unidos na América do Sul. Inclusive, essas pessoas aí, esses 28 homens, eles estavam fortemente armados, né? Isso foi denunciado, o que provavelmente indica que tem alguém financiando por trás, alguém grande. E outra coisa que torna a questão toda muito suspeita é que disseram que tiveram várias horas de tiroteio e tudo mais, só que ninguém sabe onde estavam os seguranças do presidente, do Moïse, né? Não tem outros corpos mortos que foram encontrados, além do próprio presidente e da esposa dele que foi ferida. E isso, inclusive, em contraste com o cenário político do Haiti, que a gente vai esclarecer um pouco melhor depois, que ele já tinha, supostamente, sofrido uma ameaça de morte em fevereiro desse ano. Então, é uma questão suspeita aí de onde estaria a segurança do presidente do país, que não apareceu ninguém. Foi totalmente um raio em céu azul. Mostra que foi uma campanha muito bem planejada e muito bem financiada, né? Com 9 SUVs, 9 carros grandes que chegaram, armas de última tecnologia. Então, mostra que foi um planejamento, não foi só um ataque de mafiosos, foi um planejamento maior, né? Que envolve mais dinheiro. Isso daí é interessante justamente porque não só a segurança do presidente sumiu, né? Mas a gente sabe, nós aqui no Brasil sabemos como é que é a questão do Haiti, né? O governo brasileiro enviou o exército para lá. Recentemente, a ONU é presente no país. É um país que precisa conter muito a população, porque, como a gente já disse, é a população mais pobre da América Latina, uma população que, inclusive, estava convulsionada nos últimos tempos, mas, mesmo assim, o presidente do país ficou ali dando sopro para que qualquer grupo chegasse e começasse a trocar tiro na casa presidencial, né? É uma coisa estranha, não só segurança, mas cadê o aparato de repressão gigantesco do Haiti aí para defender o presidente, né? Vamos pegar um pouquinho para situar os nossos ouvintes aí a respeito da história do Haiti, né? O Haiti foi o primeiro país da América Latina e Caribe a conquistar a independência, né? Isso daí em 1791, 2 anos depois da Revolução Francesa, mostrando o impacto, né, da Revolução Francesa na sua então colônia, né? A Revolução Francesa que teve um impacto muito grande em toda a Europa e no mundo, né? Mas na Europa é fácil de entender, houve inclusive ocupações dos exércitos napoleônicos, tudo. Agora, apenas 2 anos depois, né? Do outro lado do Oceano Atlântico, o Haiti fazia sua revolução baseada, né? Uma revolução democrática, né? Uma revolução liberal ali, também, né? É como se fosse a Revolução Francesa do Haiti, né? Contra a própria França. E foi uma revolução dos escravos, né? O país era colonizado pela França. E os escravos ali, para o pessoal que hoje
fala que não pode ter violência, não sei o quê. Os caras ali, eles mostraram o que o povo é capaz de fazer, né? Quando é esmagado e oprimido. Pô, os haitianos, eles enforcaram ali boa parte dos ocupantes franceses, né? Na primeira Revolução Negra, na primeira Revolução dos Escravos, né? Colocou os escravos no poder. Exatamente. Pessoal Paz e Amor aí esquece, né? Foca geralmente no que o oprimido está fazendo, né? Contra o opressor. E realmente o pessoal do Haiti usou, assim, do que podia para poder se libertar, né? É famoso aí o fato de que eles estavam usando as armas que eles usavam antigamente nas lavouras, né? O Haiti, os países do Caribe, eles, além de ter uma população escrava muito grande, né? Para o cultivo aí de cana, principalmente, eles eram países colonizados aí que exportavam essa cana para as colônias, né, para as metrópoles. E aí as ferramentas aí de trabalho, né, facão, foice, que o pessoal usava para colher a cana, foi utilizado depois na libertação dos próprios escravos no país em 1791, o que para alguns pode parecer uma barbaridade, né, mas que na verdade foi um ato totalmente legítimo, né, dos caras. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas a população branca no país era 10% do país na época, algo assim. O Era restante... 1 para 12. Como? Era 1 para 12. 1 para 12, nossa, até menos, né? E ainda assim a população era majoritariamente escrava no Haiti, com a influência... Mas depois da Revolução deve ter diminuído bastante, né? De 10%, os possíveis 10% passam para um pouco menos. Tanto é que eu já vi que, se eu não me engano, a Constituição que se formou depois determinou que toda a população da ilha era negra, inclusive os brancos da ilha, algo assim, mas também não tinha mais muito branco depois, né? Porque o pessoal, com razão, se vingou aí de todos os séculos de opressão aí que parou sobre eles. Mas, enfim, isso daí foi muito influenciado pela Revolução Francesa, tanto ideologicamente, né, tanto pelos valores da Revolução, quanto também economicamente, né, a Revolução Francesa desligou aí a relação que tinha entre a escravidão do Haiti e a metrópole aí, né, inclusive nossa, eu sempre me esqueço o nome das pessoas, mas aquele militante trotskista norte-americano, militante negro, escreveu um livro famoso sobre a Revolução Haitiana. Eu esqueci o nome dele, não sei se vocês vão lembrar. Enfim, Jacobinos Negros. Exatamente, né, a relação entre a Revolução Francesa e o... Não, o... CLR James. CLR James, exatamente. Jacobinos Negros. Exatamente. E aí, como o Vasco disse, né, foi a primeira vez que os escravos tomaram poder no mundo, né? A gente já teve várias revoluções de escravos aí, mas a primeira que os escravos de fato tomaram poder no mundo, né? E o que influenciou a América Latina inteira, né? O medo de que os escravos tomassem o poder na América Latina inteira, inclusive no Brasil, foi gigantesco. Depois disso daí, perdurou o século inteiro, né? Aí depois, nossa, o Haiti, por causa disso, também sofreu embargos, tudo, né? E... o Thomas Jefferson, por exemplo, o democrata Thomas Jefferson não reconheceu a Revolução Haitiana, colocou embargo a favor da França, né, contra o país. O imperialismo meio que disse assim, agora vocês ousaram, né, se libertar, vão pagar para o resto da eternidade, né? E hoje, hoje a gente vê o que é o Haiti, o país mais miserável aí, mais miserável do que muitos países da própria África subsaariana. E aí, o Haiti conquistou a independência, né? Mas isso não significa que
que ele conseguiu a soberania, né? Porque a gente viu na época do imperialismo isso daí é impossível. Tanto é que os Estados Unidos, né, quando se tornou a principal força imperialista da América Latina, dominou o Haiti muitas vezes por meio de ditaduras extremamente sanguinárias, como foram as ditaduras aí da família Duvalier, né, do Papa Doc, que governou a partir de 1957, e depois do filho dele, o Baby Doc, que governou até 1986, 30 anos aí da família Duvalier, que foi uma ditadura terrorista, fantoche do imperialismo, né, que fez todos os tipos de barbaridade contra o povo haitiano, e que serviu ao imperialismo, né? Então, Haiti nunca, apesar, né, da sua independência, pagou um preço muito caro, né, sendo dominado pelo imperialismo, se tornando o país mais pobre aqui da nossa região. Aí, né, a história do Haiti é uma história, assim como de todos os povos da América Latina, de rebeliões, de revoltas populares, tudo. Depois, o povo, né, no final dos anos 80, foi, né, se revoltou. Depois, os Estados Unidos, eles, para tentar apaziguar a situação e tomar controle, colocaram se não me engano, era um bispo, né, como presidente do país, para tentar acalmar ali os ânimos. O país continuou, no entanto, sob o controle do imperialismo. Depois, no começo dos anos 2000, né, foi eleito o presidente, o Jean Bertrand Aristide, né? Já no meio, né, daquela onda, né, de governos nacionalistas na América Latina, né, com o Hugo Chávez, com o Lula, logo em seguida com o Evo Morales, né, com o Néstor Kirchner na Argentina, e aí o Jean Bertrand Aristide governou o Haiti com uma posição, né, um pouco mais nacionalista e tomou um golpe de Estado, né, do imperialismo, com tropas aí que depois, né, o Haiti foi ocupado aí por tropas, logo em seguida, tropas da ONU, tropas francesas, canadenses, tudo mais. E, e aí a ONU, né, utilizou aí como desculpa terremotos, né, furacões, para iniciar uma ocupação militar do país, né? O Brasil mesmo, né, chegou a liderar uma dessas missões, liderar publicamente, né? Porque o Brasil não lidera nada, né, nesse sentido. Tava ali de bucha de canhão do imperialismo. Essa época do terremoto, acho que foram 200 mil pessoas que morreram. No Haiti tem muitos lugares, principalmente na capital, que parecem com as favelas do Brasil, onde os prédios não são construídos de forma forte, né? Então, eles falam que o terremoto não foi uma coisa natural, mas foi a culpa do tanto de gente que morreu, foi por causa da falta de infraestrutura do país. E o país que já estava sofrendo com as políticas neoliberalistas, né? Não existe investimento na educação, na infraestrutura. Hoje em dia, até não tem nenhuma vacina para a Covid. Então, nessa época do terremoto, era o governo Obama, a Clinton colocou o Bill Clinton como o secretário para resolver a situação lá, e eles fizeram uma campanha muito grande para arrecadar dinheiro, e arrecadaram milhões de dólares, e foi uma coisa de corrupção escandalosa, assim, que
o povo do Haiti nunca recebeu dinheiro, o país nunca foi reconstruído, apesar da enorme campanha que o imperialismo fez. Então, houve ali uma troca de dinheiro de mãos muito grande, mas ninguém sabe muito bem o que aconteceu. O que ficou foi a impressão de que houve muita corrupção e que o povo, mais uma vez, foi deixado de lado. As tropas, né, da ONU, elas fizeram todo tipo de barbaridade no Haiti, ainda continuam fazendo, né? Na época, inclusive, para o pessoal ter uma ideia, né, a missão brasileira, que liderava oficialmente a missão da ONU, era comandada pelo Augusto Heleno, que é cara super fascista aí do GSI, né? E além dele, tinha o Santos Cruz, tinha o Floriano Peixoto Neto, tinha o Fernando Azevedo e Silva, o Edson Pujol e entre outros aí que hoje, né, fazem parte ou fizeram parte aí do governo militarizado do Bolsonaro, todos fascistas. Todos esses caras serviram no Haiti, liderando a missão da ONU. Missão de estabilização, missão de estabilização da ONU no Haiti. Isso, e inclusive, né, existem denúncias aí de que eles lideraram massacres em favelas do Haiti, como, por exemplo, em 2005, né, quando a força liderada pelo Heleno invadiu uma favela em Porto Príncipe, com a desculpa de capturar chefes de gangue, e eles realizaram aí um tiroteio que durou 7 horas, com 22 mil disparos, e teria matado isso daí até 60 civis, né? Além disso, existem denúncias aí que muita gente conhece, né? Que as tropas aí da ONU no Haiti estupraram um número enorme de mulheres, mataram crianças, matam pessoas no meio da rua, na frente da população, né? Essa daí é a força de paz da ONU, né? Uma força... Aí você imagina a força de guerra, né? Pois é. E até hoje a MINUSTAH, ela implementa aí uma repressão muito grande com esses militares que continuam, né, ocupando o Haiti. Foi uma invasão, na verdade, com a desculpa de estabilizar o país, de pacificar o Haiti, mas desde então o Haiti só ficou pior, né? Só piorou a situação do Haiti. Tanto é que a gente viu no que deu, né? Aí o assassinato do Moise e essas manifestações enormes que ocorrem desde 2018. Né? Nessa época do terremoto, logo depois a gente ficou sabendo pelo Julian Assange, Wikileaks, sobre a Hillary parabenizando a turma dela pela eleição do Michel Martelly, né, que todo mundo sabe que era um gangster, marionete dos Estados Unidos, e que foi eleito por essa turma que foi lá controlar o Haiti. E foi ele, depois de anos sendo presidente e acabando mesmo com o país, com a população, tirando direitos, a população que vive com $3 a hora, $3 por dia, em média, o Michel Martelly, que foi quem apoiou o Jovenel Moïse para ser o próximo presidente. Então, é uma continuação dessa política neoliberalista colonizadora, né, no Haiti. O partido do próprio Moïse, né, ele tem muitos membros aí que têm inspiração ou tiveram ligações com a ditadura do Baby Doc, né, que são chamados duvalieristas, né, ou seja, que era uma ditadura quase fascista, né, então são gente de extrema direita, né.
no partido do Moise, que foi eleito em 2016, né? E depois ele assumiu, né, em 2017, e já em 2018 o povo haitiano iniciou, né, uma revolta muito grande com o aumento da gasolina, né? Eles aumentaram a gasolina em 25%, né? E aí o povo começou a sair à rua. Na época, né, chegou-se a imprensa internacional falou que o povo estava protestando contra a corrupção. O que é assim, no Brasil até você pode enganar, né? Você pode enganar que o povo protesta contra a corrupção, porque tem uma classe média relativamente grande. Só que no Haiti, onde não existe classe média, né? O que existe é só pobre e meia dúzia de rico, né? Não tem como você ter a corrupção como pauta, porque ela é uma pauta da classe média, né? O povo é materialista, o povo protesta contra a fome, contra a miséria, contra as mortes, contra o aumento dos preços das coisas, né? E tentaram colocar a questão tentaram colocar a Venezuela no meio, na época que estava uma campanha muito grande contra a Venezuela por causa da Petrocaribe, né? Que foi um acordo ali em que o Hugo Chávez havia feito com todos os países do Caribe para levar petróleo para esses países, petróleo venezuelano e tudo mais. Foi assim, uma iniciativa para tentar integrar, uma iniciativa até nobre do Hugo Chávez, mas que não teve a ver com questão de corrupção, esses protestos, tanto é que os protestos continuam, né? Até hoje, o pessoal viu aí, que acompanha a própria Causa Operária TV, o Diário Causa Operária, o tamanho das manifestações populares no Haiti. O país está totalmente convulsionado, né? Totalmente rebelado aí contra, estava, né? No caso, continua, mas no caso contra o Moise, que era um fantoche do imperialismo. Foi apoiado. Vocês comentaram do fato de que o governo é de extrema direita, né? Com bastante militar, o pessoal da ditadura aí do Baby Doc no governo, mas uma coisa muito semelhante entre o governo do Moise e do Bolsonaro é que o governo, desde que entrou, está em crise, né? Desde o primeiro momento que o governo Moise entrou, ele já entrou com um protesto massivo da população contra ele, né? O Vasco lembrou bem, tem alguns vídeos assim dos primeiros protestos contra ele que você vê muita gente na rua, assim, você vê um montaréu de gente, assim, minutos e minutos do vídeo com gente passando, você não vê o fim da manifestação contra o cara, né? E o negócio que não parou no meio da pandemia, continua até agora. Eu acho interessante aquela história que o ativista haitiano, o Daoud André, contou, que eles estavam planejando, que o FMI estava pressionando o governo para aumentar os preços do combustível. Então, que eles planejaram o aumento dos preços para o dia que o Brasil estava jogando contra a Bélgica, um jogo de futebol que eles achavam que o Brasil ia ganhar, e que eles aumentaram o preço achando que o povo ia estar na rua comemorando a vitória do Brasil. Só que o Brasil... Esse vídeo aí tá no canal Internacionalismo, inclusive, que a Adriana fez. Só para lembrar, né, o pessoal que torceu para a Argentina, né? Que a população do Haiti, a população mais oprimida do continente, para quem ela torce, né? Se é para quem veio de barco, não, gente, ou se é para a seleção brasileira. Em Nova York, toda pessoa da África que eu encontro, que eu falo que eu sou do Brasil, eu ganho um abraço, só pelo futebol. César abriu a caixa de Pandora aqui pra gente, no momento zona do agrião, né? Não vou conseguir sair, cara. Quero falar também, mano. Eu me lembro que na Copa de 2014, os países todos da África, o povo tava torcendo pro Brasil. Em Cuba, eu me lembro que eu vi reportagem, o povo torcendo pro Brasil. E no Haiti, cara, inclusive na época no primeiro governo Lula, o Brasil foi fazer um amistoso contra a seleção do Haiti lá, e, nossa, os jogadores brasileiros, o Ronaldo Fenômeno, tudo, eles desfilavam, assim, nos carros, nas ruas de Porto Príncipe, como se fossem deuses, né? O povo haitiano, isso daí é, inclusive, emocionante, né? Porque um povo tão sofrido como o povo haitiano, né? Tem um respeito, né? E uma idolatria tão grande pelo Brasil, né? Se enxerga.
a ponto como do a gente. governo planejar um ataque à população, que é aumento absurdo do combustível, coordenar com o jogo do futebol, o jogo do Brasil contra a Bélgica. Mas aconteceu que o Brasil perdeu vergonhosamente, como o Daudi André falou, e imediatamente depois do jogo, os protestos começaram em todo o país, e violentos, com a mesma, como na Revolução dos escravos, né? A violência é a mesma opressão que é imposta à população. Na hora que o povo se revolta, ela volta na mesma proporção, né? Então, os É protestos já interessante. começaram violentos. É interessante a gente ver que, na verdade, o governo do Moïse, ele começou impopular desde sempre, como o César falou, né? Porque a primeira eleição, na verdade, ela aconteceu em 2015. Só que teve uma fraude tão explícita lá que o pessoal chegou a anular as eleições porque começou a ter protesto da população, inclusive protesto violento, e tiveram que anular. A eleição, ela aconteceu de novo em 2016, e aí ele foi meio que eleito de novo com mais votos ainda, o que fez menos sentido ainda porque só tinha protesto contra ele. Demonstra aí que realmente o cara é total fantoche do imperialismo e era pra ser eleito. Isso tudo tem tudo a ver com essa crise de hoje, né? Porque essa manobra aí de falar que 2015, 2016, tudo mais, serviu para ele falar que ele não sairia do poder agora, em 2021, mas apenas em 2022, né? E aí o povo ficou puto mais ainda, né? Como já estava. E talvez agora a gente possa falar aqui das teorias aí que envolvem o assassinato do Moise, né? Porque é possível que, bom, nossa, tem tanta coisa. Eu Você acho que a não, gente podia falar um pouquinho sobre o fevereiro do ano passado, fevereiro Desse ano, né? desse ano, quando houve essa crise, começaram os protestos fortes, né, Júlia? E ele mandou prender os juízes da Suprema Corte. A treta, na verdade, foi que tem uma emenda na Constituição do Haiti que fala que quando as eleições elas são postergadas, seja lá por qual motivo, a pessoa que assume o mandato, ela vai cumprir o mandato normal, como se a eleição tivesse ocorrido normalmente. Então, por exemplo, a eleição de 2015 ela foi postergada para 2016. E como o Moïse foi eleito, ele deveria cumprir o mandato como se ele tivesse assumido efetivamente em 2016, não em 2017. Então, o que acontece? Ele deveria ter saído em fevereiro desse ano. Só que, quando foi chegando fevereiro desse ano, ele começou a afirmar que ele não ia sair, porque o mandato no Haiti é de 5 anos, e, portanto, ele só ia sair em 2022. E isso, obviamente, gerou uma crise, porque ele já era muito impopular, e os protestos já estavam ocorrendo desde o aumento dos preços. E isso só fez com que a população ficasse mais revoltada ainda. Teve aquele caso que a gente viu que viralizou, pelo menos aqui no Brasil, né, dos haitianos queimando a bandeira dos Estados Unidos e tudo mais, porque o negócio estava bem violento, porque ele realmente era impopular. E ele já tinha usado essa interpretação da Constituição para tirar metade um terço do parlamento. Foram 2 terços, se eu não me engano. Ele usou isso, justamente essa questão do mandato, né, para tirar 2 terços do parlamento no ano passado, não. No ano passado. E a partir daí ele começou a governar por decreto. Então, o que ele aplicou para o pessoal do parlamento, ele não aplicou para si mesmo. E a Então, justificativa para isso foi nenhuma. Ele simplesmente não deu justificativa e continuou governando por decreto. E o fato dele ter prendido os juízes da Suprema Corte mostrou muito. A gente vê um pouco disso no Brasil, né? Como que as instituições não funcionam, ou funcionam totalmente diferente do jeito que devem funcionar. A briga na Suprema Corte dos juízes, de apoiando um lado, outros apoiando o outro, acaba virando a Suprema Corte é só uma corte política mesmo. E todas as instituições do país não estão funcionando e vira uma briga de oligarquias e também
da revolta do povo, né? A gente tem vários grupos aí que a gente pode começar a falar, que o governo do Jovenel Moïse começou, por causa dessa instabilidade, começou a dar armas e apoio para algumas gangues das partes pobres das cidades, né? Que eles chamam de G9, que são grupos que se chamam revolucionários, mas a gente não consegue nem entender muito bem o que está motivando, da onde que vem o dinheiro desses grupos, se eles são revolucionários, se eles são gangues contratados pela oligarquia. Então, o que é interessante disso é que esses grupos, né, esse chamado G9, né, que são 9 gangues que se unificaram, né, elas foram utilizadas para conter a população local, né? Ele começou a utilizar essas gangues para reprimir a população, e aí ele tinha um acordo com essas gangues de que, caso a população ficasse quietinha na dela, os membros dessas gangues, que são criminosos, né? Eles são ligados ao crime organizado, né? São gangues, né? Eles não seriam julgados, os julgamentos deles, os crimes que eles haviam cometido seriam perdoados. Eu não tenho certeza se seriam perdoados, se o julgamento seria mais brando, algo assim. O que se sabe é que esses grupos começaram a apaziguar a população, né? Apaziguar a população, a gente pode entender, tocar o terror na população, mas esses grupos começaram a se indispor com a própria polícia do Moisés. Eles começaram a se expandir para alguns territórios que não eram os simples bairros que eles ficavam. Isso gerou mais instabilidade no regime político, né? Esses grupos, o que é estranho, né? Porque a imprensa, é uma coisa até que a gente conversava antes do podcast, mas a imprensa burguesa ela nunca fala da ideologia de ninguém, da ideologia de esquerda como sendo algo positivo ou algo sério, né? Geralmente ela dá ela tenta dizer que o cara é maluco, que ninguém acredita nele e tal, né? Mas desses grupos, alguns setores da imprensa que a gente leu disseram que esses grupos são contra a burguesia dentro do Haiti. O que é esquisito porque o líder aí de um desses grupos, né? O líder dos grupos, o líder desse G9, que a gente também precisa ver bem, né, se esse cara é líder do grupo, né? Ou se é alguma liderança apontada aí pela imprensa burguesa. O nome do cara é Barbecue, churrasco, né, em inglês. Ele... É o Michel Rizier, e o apelido dele é Barbecue. Exatamente. Ele se diz aí revolucionário contra a burguesia, só que recentemente ele estava andando aí com a bandeira dos Estados Unidos de capa aí nas costas, né? Enquanto a população queimava a bandeira dos Estados Unidos, o revolucionário contra a burguesia estava desfilando com a bandeira nas costas, né? Não sei, uma questão um pouco estranha. Mas, ao mesmo tempo, depois da morte do Moise, a polícia local disse que não ia permitir nenhuma manifestação por parte da população, e quem estava chamando essas manifestações era justamente esse Moise, né? Então é um quadro assim muito... O Barbecue. Perdão, o Barbecue, o líder das gangues, não sei porque eu falei do morto, né? Como se ele estivesse chamando manifestação. Mas... Bom, você sabe que no Haiti é muito tradicional, né? A cultura popular, o voodoo. Então, que o começo da Revolução dos Escravos foi uma união do voodoo. Enfim, a polícia disse que não vai aceitar, e as manifestações, inclusive, estão programadas para hoje. O negócio... Como a gente tem pouca informação ainda sobre essa questão, é bom colocar as coisas na ordem cronológica, né? Porque tem que lembrar que não ficou só por isso mesmo. Era pro Moïse ter saído no dia 7 de fevereiro desse ano, e ele não saiu. E o que aconteceu? A partir disso, ele já estava governando por decreto antes, já estava tendo manifestação violenta e tudo mais, com muita repressão policial. E
quando deu o dia 7 de fevereiro, efetivamente, que o pessoal começou os grupos de direitos humanos, a oposição, aquela coisa toda, começou a dizer que ele precisava sair e ele começou a se negar. Logo no dia seguinte, se não me engano, não sei se foi no dia 7, que é o dia que ele deveria sair, ou se foi no dia seguinte, foi denunciado, ele mesmo denunciou que estaria havendo um complô para assassinar ele e tudo mais, e com isso, ele usou isso como desculpa para prender, se eu não me engano, umas 20 ou 30 pessoas, incluindo um pessoal do... Como é que era o nome? Era alguém do Poder Judiciário, agora eu não tô encontrando aqui exatamente o cargo da pessoa, mas era alguém Era o importante, juiz da basicamente. Suprema Corte do Brasil. Isso. Era o juiz da Suprema Corte e também foi um delegado importante de polícia, alguma coisa assim. Ele prendeu essas pessoas e as manifestações a partir disso aumentaram, né? Fala, César. Ele ter prendido o pessoal da polícia explica um pouquinho porque talvez a polícia não estava lá para defender o cara quando começaram a atacar, quando se prepararam para matar ele, né? Talvez tenha assim, um pouquinho da resposta, né? Porque além dele ter fortalecido gangues, né, contra o que se voltaram contra a polícia, o que também é perigoso até para a própria burguesia, né? Porque o cara estava constituindo uma força armada própria, né? Dentro do Estado burguês, né? Mas além disso, ele foi lá e prendeu o delegado da polícia, né? O Barbecue, ele é ex-policial, né? Tem gente que fala que ele é revolucionário mesmo porque ele foi traído pelo imperialismo e pela polícia. A gente não sabe. Mas o que parece que o assassinato do Jovenel Moïse foi bem planejado e por isso não teria sido feito pelos revolucionários ou as gangues da periferia, é que foi uma operação que foi parecida com outras operações que já tinham tido no país, que tinham sido organizadas pela a burguesia rica, que estava em briga com o Moïse, porque ele estava, nas palavras do governo dele, ameaçando os monopólios do país. Já tinha tido um roubo num banco central do Haiti de 80 milhões do fundo desse fundo de petróleo que eles fizeram com a Venezuela, que teve envolvimento de mercenários da Blackwater, essas empresas de treinamento militar que meio que estão sendo usadas para substituir a CIA, né? Que é de militarização privada, de interesses privados, de ex-integrantes da Marinha Americana, de um pessoal ligado à burguesia do Trump, que é dono dessa Blackwater. Então, são muitos interesses, mas, inclusive, depois que o Jovenel Moïse falou que não ia sair, o Biden, que foi parte do governo que colocou o Martelly no poder, que escolheu o Moïse, o Biden, o governo do Biden, as Nações Unidas e a Organização das Américas, todos deram razão para o Jovenel Moïse ficar no poder mais um ano, né? E aí as manifestações continuaram toda semana até acontecer o assassinato. Uma curiosidade interessante só, que a gente não sabe se aconteceu mesmo ou se é meio uma piada interna da população do país, que desde do dia 7 de fevereiro, que era para quando ele ter saído, até o assassinato, ele ficou escondido em casa com medo de alguma coisa acontecer lá, supostamente super protegido. E ele foi assassinado exatamente um ano daquele jogo do Brasil e da Bélgica, 7 de julho de 2021, o jogo tinha sido exatamente um ano antes. A vingança. A vingança brasileira por não ter ganhado o jogo. Agora, tem mais coisa, tem mais lenha pra gente jogar nessa fogueira, que são os caras que estão agora lutando pelo poder, né? Agora tá uma guerrilha aí entre o primeiro-ministro e o cara que seria primeiro-ministro
Não, a Júlia acho que sabe mais aí, já também é um negócio estranho. Eu tenho só uma notícia que eu acho interessante, é que o Haiti, que não aplicou nenhuma vacina de Covid, o presidente presidente da Suprema Corte, que deveria ser o presidente depois que o Jovenel Moïse morreu, ele 1 mês atrás morreu de Covid. Uma Então, coisa interessante é que o Haiti tem 11 milhões de habitantes, né? O mesmo que Cuba, né? Então o pessoal costuma comparar Cuba com os Estados Unidos, mas tem que comparar Cuba com Haiti, né? O país também do Caribe. O Haiti é metade de uma ilha, né? A outra metade é a República Dominicana e com a mesma população. E aí a gente vê o que é o Haiti e o que é Cuba. E o Haiti, que inclusive alguns meses atrás o Brasil, em um gesto humanitário, assim como tinha sido enviar os militares lá para o Haiti, enviou vacina prestes a estragar o Haiti, né? E, e o povo saiu nas ruas, mesmo durante a pandemia, sem máscara, porque também não tem máscara lá no Haiti. Só que aí, você vai pro haitiano, né? Morrer de coronavírus é luxo até. O pessoal tá morrendo de fome, morrendo de tudo quanto é doença que não existe mais em nenhum lugar, a não ser na África, né? E aí o povo vai protestar mesmo assim. Mas eu ainda quero continuar aqui só na questão da briga, porque é possível que seja, né, uma briga interna entre diferentes setores aí que apoiavam o Moise, ou setores da oposição que são igualmente comprados pelo imperialismo, ou não, ou com alguma relação, né, com a burguesia nacional, se é que o Haiti tem alguma burguesia nacional ainda, né? Mas tem a questão da briga para ver quem é que vai assumir o lugar do Juvenel Moise, né? Essa questão aí como a gente falou antes, né, a gente tem pouca informação e isso dá margem a muita especulação. Mas, por exemplo, a pessoa que assumiu interinamente agora e foi reconhecida pelas as famosas organizações internacionais, que ninguém sabe direito quem é, mas que é o imperialismo, foi o tal do Claude Joseph. Ele era o primeiro-ministro, só que ele tinha sido trocado 2 dias antes do assassinato, ou seja, segunda-feira, 2 dias antes do assassinato do Moïse. E ele assumiu o cargo, mesmo tendo outra pessoa nomeada como primeiro-ministro, que era o tal do Ariel Henry. Só que esse Ariel, ele meio que não se pronunciou direito sobre o assunto ainda, então, na verdade, a briga acabou ficando entre esse Joseph e um outro rapaz também chamado Joseph, que só que no caso é Joseph Lambert. Por quê? Porque esse Lambert, ele foi eleito pelo que restou do Senado, né, tipo 10 pessoas ou alguma coisa assim, para assumir interinamente o cargo. E agora tá uma briga porque o parlamento elegeu o Lambert, mas a tal da comunidade internacional, ou seja, o imperialismo, reconheceu o Joseph. Isso também está dando muita margem para especulação de que, na verdade, esse Joseph dar queria dar um golpe já no Moïse. E aí ele teria orquestrado o assassinato e tudo mais, e isso já entra numa teoria que a gente não tem muito bem como saber. Mas o fato dele ter o apoio do imperialismo já explica bastante coisa. Até porque, né, a gente viu que provavelmente os mercenários que mataram o Moise era gente ligada ao imperialismo, né? 28 colombianos e 2 norte-americanos, dois haitianos naturalizados 26. norte-americanos, né? Algo assim. A gente vê que é gente do imperialismo, né? Desses grupos aí de mercenários dos Estados Unidos. E aí tem uma coisa, né? O governo interino do Haiti pediu para que os Estados Unidos enviassem tropas para o Haiti, né? Por que faz isso, né? Que tem a ver os Estados Unidos com isso daí? Por que os Estados Unidos vão enviar tropas ainda para o Haiti, né? Isso daí é uma tentativa, bom, tem a tentativa de reprimir a própria população que está em guerra contra o Estado haitiano,
que é um fantoche do imperialismo. E só as tropas dos Estados Unidos podem reprimir essa população, porque, como a gente viu aqui, gangues, grupos paramilitares, a polícia, tudo, o aparato de repressão no Haiti está se esfacelando, né, de tão caótica que está a situação no país. E enquanto está se esfacelando, né, nessa espiral de violência, o povo está na rua, né, fazendo grandes manifestações radicais, né, e quem é que vai salvar o Estado haitiano, que é comandado pelo imperialismo? Teria que ser as tropas imperialistas, né, e os Estados Unidos vão enviar agentes aí do FBI para supostamente investigar, né, a morte do Moise. Mais uma vez, lembrando que as tropas da ONU, tropas aí de países imperialistas, continuam no país. E também, né, é bem possível que uma vez que essas tropas elas dominam a repressão no Haiti, também tenham participação aí no assassinato do Juvenel Moise, né? A gente pode fazer um paralelo do Haiti com os países africanos mais miseráveis, né? Serra Leoa, Libéria, tudo mais. Mas a gente pode fazer paralelo também com outro país africano, que no entanto é da África Branca, né? Que é a Líbia. A Líbia, depois que foi bombardeada, né? E houve o golpe contra o Muammar Gaddafi, em 2011, 10 anos atrás, se tornou uma terra de ninguém, né? Onde vários grupos ali lutam pelo poder. Tem também, qual que é o outro país famoso da África por questão dos piratas, tudo? Ah, agora esqueci, que é um não estado, né? Tá aí, o Haiti tá igual, né? O Haiti tá sem nada. E um estado aí que está se desestruturando completamente, as forças de repressão não conseguem reprimir o povo porque estão. A Somália é isso. A Somália é um estado também falido, que nem a Líbia. Só que o problema, e o Haiti está a caminho, quase igual. Só que o problema no Haiti é que o povo ali está nas ruas revoltado, né? E no momento desse, o povo revoltado, radicalizado, e diante de um Estado que está se esfacelando, isso é visto pelas forças de repressão, é visto pelo próprio assassinato do presidente, né? Quem é que vai segurar o povo, né? Então, uma questão que pode estar envolvida aí na morte do Moise é, né, que eu jogo agora também, para a gente já indo para o encaminhamento do programa, é que o cara não estava conseguindo segurar a situação, né? O país se despedaçando e o povo revoltado. E aí a morte dele poderia ser uma desculpa, né? O assassinato dele poderia ser uma desculpa para trazer ainda mais tropas imperialistas para o país, né? E implementar ali um estado verdadeiramente de terror contra a população para tentar controlar essa situação aí, enquanto o estado se desintegra e o povo está nas ruas, né? Uma coisa que a gente pode ter, embora possa ser também, né, uma questão de brigas internas pelo poder, tudo, o assassinato não foi obra de um louco, ou de alguém que não gosta do cara por algum motivo besta. O negócio tem a ver totalmente com a questão do poder, né? Já que a gente tá indo pro final, tem uma notícia que eu acabei de ver aqui. Não saberia dizer se significa muita coisa, porque é pouca coisa, né? Mas os suspeitos que estão sendo interrogados aí acabaram de falar que o intuito, na verdade, era prender o Moise, não matar ele. A gente lembra da movimentação do Biden, da Kamala Harris em relação à América Central, né? Que eles estão falando que
querem aumentar a militarização dos países da América Central para tentar resolver um pouco a situação da imigração, porque os republicanos aqui estão usando a crise da imigração como uma arma para fazer propaganda contra o governo do Biden, do imperialismo. Então, a própria guerra das burguesias aqui dentro dos Estados Unidos influencia a posição do país em relação aos outros países, principalmente os que estão ali pertinho da fronteira, né? Então, apesar do Jovenel Moïse ser apoiado pelo imperialismo, o fato dele estar perdendo o controle da situação pode ser causa para ele ser eliminado e a militarização ser desculpa para entrar no país e que seria muito mais fácil de controlar, né? Então, para mim, faz todo sentido essa teoria da conspiração, que a gente não dá para entender exatamente o que está acontecendo, mas faz sentido que o imperialismo tenha eliminado a marionete que já não estava funcionando mais. Uma coisa... Bom, é possível que a gente fique um bom tempo aí, sei lá, décadas até, sem saber exatamente o que estava por trás, né? Quem matou, quem mandou matar, por quê, quais os interesses, como foi, né? O assassinato aí do Jovenel Moïse. Bom, vamos encerrando aqui o nosso podcast, O Mundo em uma Hora. Lembrando que amanhã começa a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Vai ser o curso a respeito da democracia, revolução e socialismo. Quem sabe o Rui não fale da própria Revolução Haitiana, hein? Que foi logo 2 anos depois da Revolução Francesa. E essa com certeza ele vai falar. E você que não se inscreveu ainda, você pode acessar o site universidademarxista.org.br, se inscrever ali, né? Vão ser 5 semanas aí de curso e é o Rui Costa Pimenta que vai dar o curso, né? Uma outra coisa, queria lembrar todo mundo a se inscrever no canal Internacionalismo. A gente já tem quase 400 inscritos, né? E lá a gente está postando os nossos programas que são exibidos ao vivo na Céu TV e também vlogs aí, reportagens, vídeos que você não encontra em nenhum outro lugar, né? E sempre de um ponto de vista marxista, anti-imperialista e internacionalista. Bom, valeu então, Júlia, Adriana, César. Obrigado novamente por mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente, que comentou, que deixou o superchat, que se tornou membro do nosso canal. A gente volta na próxima segunda-feira, 3 da tarde, com mais um O Mundo em uma Hora. Tchau.